Oi, pessoal, sejam muito que bem-vindos ao vídeo de hoje. O tema de hoje é um tema coringão aqui do canal, tá? Pensamentos, sentimentos, atitudes, né? Como essa pessoa vai agir com você. Vou tirar uma mensagem enquanto isso com o nosso oraculinho pra gente começar a nossa leitura e a gente entender como esse ser de luz está em relação a você hoje, né? Pra gente entender o foco dessa relação, tá? Independente dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes dele, a gente vai ver o geralzão sobre ele em relação a você. Vamos lá? Vamos ver uma energia principal. Olha! Namoro ou encontro, né? Cavalheirismo. Vou tirar mais uma. Mais uma só, por favor, na mesa. E reviver o arco-íris. Achei que eu tava traduzindo errado. E no fundo do deck, liberdade emocional. Então, assim, essa pessoa, em relação a você, pode ser que a gente esteja falando de outra pessoa, como também pode ser que a gente esteja falando de você. Porque às vezes você chega numa leitura de tarô, procurando saber sobre o ser de luz, e aí pode ser que acabe falando mais sobre você. Então vamos lá. A carta do namoro com a carta do cavalheirismo me mostra que essa pessoa, ela tem pensamentos românticos em relação a você. Ela pensa no encontro de vocês. E aqui, quando eu digo encontro, essa pessoa pensa na jornada de vocês, desde quando vocês se encontraram pela primeira vez, né? Essa pessoa sente que esse vínculo é como um grande encontro mesmo, né? Como duas almas se encontrando, é um encontro de almas, né? Essa pessoa, ela tem uma forma mais aprofundada, né, de enxergar esse vínculo de vocês, né? É uma pessoa que tá pautada, assim, em relações mais profundas, como eu falei, porque saiu a carta do namoro. Então, pode ser que vocês já sejam namorados, né? Vocês que se conectaram aqui com a primeira opção. Pode ser que vocês já tenham um namorado e aí vocês vêm mentalizando essa pessoa, né? Ou uma namorada. E, cara, a carta do cavalheirismo mostra que essa pessoa, ela tem vontade de ter... de agir de forma gentil em relação a você, né? Se é um homem ou se é uma mulher, independente do gênero dessa pessoa, é uma pessoa que quer ter atitudes cavalheiras, quer ter atitudes românticas, quer ter atitudes sedutoras em relação a você, né? Pode ser que aqui você esteja lidando com uma pessoa bem seduzente, né? Então é uma pessoa que gosta de dar cantada, é uma pessoa que gosta de elogiar, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que gosta de cuidar, de proteger, de nutrir, né? Porque o cavaleiro, ele é cavaleiro, né? Ele é uma pessoa romântica, seduzente, né? Atraente, ele é uma pessoa que gosta de chavecar, né? As pessoas com quem ele se envolve. Ele é uma pessoa bem, sabe? Ele gosta de proteger os vínculos, de nutrir, sabe? Ele é romântico, ele é sexy, ele é quente, sabe? Ele é foguento, né? Então você vai perceber aí que essa pessoa tá bem assim em relação a você, sabe? E o renascimento, o revivamento do arco-íris, né? O reviver o arco-íris, ele traz, se vocês brigaram principalmente, mas para quem não brigou também serve. Se vocês brigaram, essa pessoa, ela tá afim de tentar reviver
o melhor da conexão de vocês. Não é uma pessoa que quer ficar brigando, que quer ficar alimentando brigas e discussões, que quer ficar alimentando energia negativa desse vínculo. Não, é uma pessoa que está pautada na paz interior, é uma pessoa que quer renascer o melhor desse vínculo, sabe? Que quer nutrir esse vínculo da melhor forma, sabe? Com carinho, com amor, com respeito, né? Então é uma pessoa que tá bem positiva em relação a você, tá? Essa liberdade emocional no fundo do deck é como se essa pessoa se sentisse livre para ser quem ela é, para expressar as emoções dela. É uma pessoa que tem uma liberdade, se sente livre para poder dizer que te ama. É uma pessoa que se sente livre para dizer que gosta, que não gosta, sabe? É uma pessoa que se sente livre para expressar o amor dela, sabe? Em relação a você. E é uma pessoa que tem, olha isso, conexão. É uma pessoa que se sente bastante conectada com você, sente uma conexão muito forte, muito intensa com você e quer se sentir livre para poder nutrir essa conexão. É uma pessoa que quer nutrir essa conexão, sabe? Não vejo que é uma pessoa que quer ficar de mimimi, que quer ficar disputando, que quer ficar brigando, que quer ficar com picuinha, né? Não vejo que é uma pessoa que quer ficar com picuinha, com mimimi. Inclusive, é muito provável que se essa pessoa perceber algum tipo de picuinha, de mimimi, de intriguinha, de disputa, de imaturidade da sua parte, é uma pessoa que tem a tendência de se afastar. Então, é uma pessoa que quer romance, que quer charme, que quer sedução, né? Que quer seduzir, que quer conquistar, sabe? É uma pessoa que é apaixonada pela vida e muito provavelmente quer conquistar essa paixão de você, né? Então, dificilmente é uma pessoa que vai permanecer em vínculo tóxico, tá? Se você sente que o seu vínculo tá tóxico, é uma pessoa que provavelmente vai nutrir isso com outra pessoa, né? Então vamos lá, vamos começar pela linha do pensamento, né? Como estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você, em relação ao relacionamento de vocês. Vai servir para quem tá afastado, para quem tá junto, para quem tá separado. Já começa assim com o 5 de copas, né? Vamos tentar entender. Como que estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você hoje? Nossa, imperador. Ah, rei de copas. Vamos ver se vocês enxergam até aqui. Tá confuso, mas eu acho que eu tô entendendo. Essa morte aqui finalizando, pode ser que vocês estejam afastados, né? Vocês não estão se vendo, não estão trocando ideia, né? Não estão conversando muito, estão afastados. E se vocês não estão afastados somente emocionalmente, pode ter uma distância física aqui também. E tem um 5 de ouros no fundo do deck. Então, assim, vou contar como se fosse uma historinha, e aí você tenta entender se você é a rainha de paus, se você é o rei de copas ou se você é o imperador. E assim, esse imperador, ele tá magoado, tá? Esse imperador, ele tá magoado. Eu vou tentar entender ainda depois por que ele tá magoado.
E esse imperador, ele tá enxergando as coisas de um jeito muito pessimista, sabe? Esse imperador, ele tá magoado. A tendência desse imperador é só olhar pro que não tá dando certo, pra parte ruim, né? Olha aqui esse 5 de copas, vou mostrar pra vocês. Esse 5 de copas tem 3 taças caídas. E essa pessoa tá de luto porque essas 3 taças foram perdidas. É uma pessoa que tá só olhando pro que perdeu, tá só olhando pro que não tem, tá só olhando pro que tá faltando e esquece que tem 2 copinhas aqui levantadas, né? Então, esse imperador tá olhando essa situação de uma maneira muito pessimista. Tá olhando só pro que tá faltando, só pro que não tem, só pro que tá dando errado e tá esquecendo de olhar pro que tá dando certo, pro que já deu certo, pro que ainda existe, né? Tem um 8 de paus, só que do lado do 8 de paus tem um pendurado. Olha que coisa, né? Então o 8 de paus é uma carta que fala de movimento, que fala de energia, que fala de velocidade, que fala das coisas andando no fluxo que tem que acontecer. E o pendurado, ele já fala de coisas paradas, estagnadas, sabe? Que não se movimentam, que não vai pra frente. Eu vejo que esse imperador, ele tá assim em relação a essa rainha de paus. Não se movimenta, não sai do lugar, se sente preso, sente que não pode fazer nada, se sente de mãos atadas, né? Sente como se não pudesse fazer nada para resolver essa situação. Ele tá assim, ó, parado, né? Tá parado, tá paralisado, ele não se movimenta, ele sente que ele não consegue, né, fazer o que ele precisa fazer, o que ele gostaria de fazer em relação a esse vínculo com essa rainha de paus, né? E essa rainha de paus, ela já tá numa vibe mais 3 de copas, então ela tá vivendo a vida dela, tá curtindo, tá saindo com os amigos, tá celebrando, tá vivendo a vida, tá vivendo melhor, né? Tá curtindo as alegrias, tá alegre, tá feliz. Porque esse imperador, ele também tem uma postura rei de copas em relação a essa rainha de paus, né? Esse imperador, ele tem essa postura bem elemento água em relação a essa rainha de paus. Então é uma pessoa que imagina esse vínculo, que visualiza esse vínculo bastante, sabe? Que cria cenários imaginários, né? Que ele tá vivendo momentos incríveis com essa rainha de paus, se coloca bastante nostálgico. Quando ele pensa nessa rainha de paus, ele pensa de uma forma muito carinhosa, né? Pensa nela como sendo uma mulher incrível, carinhosa, romântica, sedutora. E ele pensa também de maneira muito carinhosa e muito romântica em relação a essa rainha de paus, né? Página de paus, ás de paus, rei de paus. Olha aqui, esse ás de copas invertido é assim, nossa, cara, a gente tem um rei de paus com uma rainha de paus. Isso aqui é um casal, tá? Rei de paus e a rainha de paus é um casal compatível aqui, tá? Então, esse imperador, agora ele veio como rei de paus, porque a rainha de paus, ela é foguenta, ela tem energia, ela gosta de aparecer, ela gosta de chamar atenção, mas ela também gosta de receber elogios, ela gosta de se sentir validada, de receber elogios, sabe? As mesmas coisas que esse rei de paus gosta, essa rainha de paus também gosta. Eles são um casal perfeito. A forma como a rainha de paus demonstra o amor dela, não é falando eu te amo, como seria uma rainha de copas. A forma dela de demonstrar o amor dela é elogiando, né? Porque se ela é uma pessoa que gosta de receber elogios, da mesma forma ela vai entregar isso para outras pessoas, né? Então a forma dela de demonstrar amor é elogiando, é validando, ou seja, você sabe que uma rainha de paus te ama porque ela vai viver aí paparicando esse rei de paus aí, né? Elogiando ele, dizendo que ele é um gostoso, que ele é um gostoso, um foda, nossa senhora, né? É uma pessoa bem foguenta. Então, a forma dela de expressar o amor é de uma maneira sexualizada. E o rei de paus gosta disso, né? O rei de paus, a forma dele também de demonstrar o amor também é desse jeito, né? Então, são um casal compatível aqui. E um casal foguento, né? É um casal foguento aqui. E esse rei de paus, cara,
Gente, esse rei de paus, gente, pelo amor de Deus, esse pau, essa mão segurando esse pau, né? Eu não preciso falar mais nada. Esse rei de paus tá armado aqui, perto dessa rainha de paus. Se é que vocês me entendem, né? Porque esse pau não tá curvado, né, gente? Então, assim, esse rei de paus, ele fica armado perto dessa rainha de paus. É uma pessoa que desperta os instintos dele. É uma pessoa... Gente, é uma presença quente do jeito que ele gosta. E esse rei de paus é esse imperador, né? Só que assim, eu sinto que existe muito sentimento, cara. Existe muito sentimento nesse vínculo. Mas eu não sinto que esse sentimento está sendo demonstrado e expressado da forma como ele deveria. Então, assim, eu sinto que esse vínculo com essa rainha de paus é um vínculo sadio. Só que, tipo assim, só que tem um bloqueio aqui. Eu não sinto que esse rei de paus e essa rainha de paus estão juntos, tá? Não sinto. Eu sinto que eles têm uma química foda, eles se conectam muito, né? Esse imperador e essa rainha de paus, eles têm uma química foda, eles se conectam muito, né? Eles se entendem. É um casal super compatível, é um casal que super daria certo juntos, mas eles não estão juntos. E eu quero entender o porquê disso, tá? Porque a gente abriu o jogo com 5 de copas. Então esse imperador, ele tá magoado, ele tá machucado. Tá? Vamos ver. O que mais que a gente pode saber sobre esse vínculo? Cavaleiro de espadas. Aqui existe uma teimosia desse imperador, tá? Na verdade. Aqui existe uma teimosia desse imperador. Por quê? Porque ele não quer assumir ou não consegue assumir isso que ele sente por essa rainha de paus. Na verdade é isso. Você vai me perguntar por que o rei de paus e a rainha de paus, mesmo sendo tão compatíveis e tendo uma conexão tão foda, eles não estão juntos. Porque existe uma teimosia desse rei de paus. Senão ele não teria vindo aqui como imperador, né? O imperador, ele é teimoso, ele é rígido, ele não consegue liberar essa rigidez, sabe? Existe uma rigidez muito grande aqui, emocional. Ele não consegue assumir o que ele sente. E aqui não é assumir o que ele sente para essa rainha de paus. É assumir o que ele sente para ele mesmo. Aqui ele precisaria assumir o que ele sente para ele mesmo, né? Porque ele deixa de estar com uma pessoa que é muito compatível com ele, que é um vínculo muito... que tem uma conexão muito boa, porque ou ele não se sente preparado, ou existem crenças limitantes aqui, pode ser crença de merecimento, dele achar essa rainha de paus tão incrível e não se sentir tanto assim perto dela, tem medo também, olha a torre. Então assim, olha os 6 de ouros no fundo do deck. Ou esse imperador, ele não se sente tanto perto dela, porque aqui, gente, eles se gostam, tá? Não dá pra falar que eles não se gostam, porque eles se gostam. Aqui, a conexão entre eles é muito grande, né? Tem, inclusive, uma conexão espiritual, né? Esse eremita aqui me remete até uma conexão espiritual, e a gente tem uma sacerdotisa no fundo do deck. Inclusive, olha, a gente tem um papa e uma sacerdotisa, que também, em tese, são um casal, né? Então, aqui, esse casal, ele é extremamente compatível, né? É um casal muito compatível. Tem uma conexão muito foda entre eles, tem uma química muito grande, só que eles não estão juntos, porque esse imperador está teimoso, está rígido, não quer assumir os próprios sentimentos, ele
não se sente confortável em assumir que gosta. E outra, esse imperador, ele tem um lado rei de copas. Entendeu? Esse imperador, ele tem um lado doce, ele tem um lado fofo, ele tem um lado, sabe, um lado doce, um lado sedutor, um lado fofinho, que ele não quer assumir. Entende? Ele não quer assumir para ele mesmo. Aqui não é, sabe, assumir esse lado doce, fofo e carinhoso e romântico para essa rainha de paus. Aqui é assumir para ele mesmo. É aceitar que ele tem, aqui é um processo de aceitação. Aceitar que ele tem um lado doce, um lado sensível, um lado fofo, um lado carinhoso, um lado amoroso, um lado romântico, que ele não assume, porque ele tá nessa postura de imperador, entende? Ele tá nessa postura de rígido, de querer mostrar que é forte, que é rígido, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, e acaba não assumindo quem ele é, que é o rei de copas. Ele é o imperador, só que ele também é o rei de copas, e tá tudo bem, e ele não quer assumir. E enquanto ele não assumir para ele mesmo quem ele é de verdade, ele vai cada vez mais se afastando dessa rainha de paus, se distanciando dessa rainha de paus, né? E por quê? Porque essa rainha de paus, ela traz uma autenticidade, ela assume quem ela assume, sabe? E o universo, ele só conecta pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, enquanto esse rei de copas, barra rei de paus, barra imperador, não assumir esse lado doce, fofo, que ele julga ser frágil, que ele julga ser fraqueza, ele vai cada vez mais se distanciar dessa rainha de paus. Né? Então aqui ele precisa ter coragem para assumir quem ele é e assumir esse lado fofo que ele tem dentro dele, mas ele diz que é fraqueza. Né? Porque homem não pode ser fofo com a mulher, não pode ser carinhoso, não pode ser isso, aquilo, né? Então o homem tem que ser como com a mulher? Tem que ser bruto? Tem que ser sem educação? Tem que ser arrogante? Tem que diminuir a mulher? É assim que o homem tem que ser? Porque essa rainha de paus aqui, ela não vai aceitar isso, gente. Nunca que uma rainha de paus vai aceitar ser diminuída por um homem. Rainha de paus que é homem carinhoso mesmo. Entende? E aí ele tá na postura de rígido. E é por isso que eles estão afastados. Simplesmente por isso. Porque esse imperador, ele quer ser frio, ele quer ser bruto, ele quer ignorar essa rainha de paus. E a rainha de paus não, ela quer homem carinhoso. A rainha de paus quer rei de copas. Por incrível que pareça, apesar da rainha de paus combinar muito mais com o rei de paus, mas aqui ela tá mais perto do rei de copas, por quê? Porque ela quer homem carinhoso, ela quer homem que abraça, homem que dá beijinho, entendeu? O rei de copas, ele é assim, ele gosta de dar beijinho, ele gosta de abraçar, ele é fofo, ele fala com vozinha fofa, assim, e o rei de copas não tem medo se o povo vai dizer que ele é iludido, né? Ele não tem medo se o povo vai dizer que ele é emocionado, porque ele é assim, meu bem. E é por isso que o rei de copas está perto da rainha de paus, porque a rainha de paus quer o rei de copas. Ela quer homem que gosta de dar beijinho, que gosta de abraçar e que não tem medo se os outros vão julgar ele por emocionado, entende? E parece que esse imperador, ele tem esse lado rei de copas, mas ele tá negando. Olha aqui, ele tá que nem um 2 de espadas. Ele tá negando, ele tá ignorando, ele tá reprimindo, ele tá escondendo cada vez mais esse lado dele. E por isso ele tá se afastando da rainha de paus, porque não é o que a rainha de paus quer. Né? E talvez essa rainha de paus já tenha um dia conhecido esse lado fofo e carinhoso desse rei de copas, né? Essa rainha de paus, ela conheceu esse lado desse imperador, esse lado fofo que dá beijinho, que dá abraço,
né? E é esse lado do imperador que essa rainha de paus gosta. Ela gosta do lado rei de copas. E esse imperador não, ele tá marrento. Esse imperador tá marrento perto dessa rainha de paus. E ele não tá percebendo, né? Ele tá todo marrentão, todo posturado aqui e não tá entendendo por que a rainha de paus não tá dando atenção para ele, não tá entendendo por que a rainha de paus não tá se aproximando dele, não tá entendendo por que a rainha de paus tá se afastando dele. E na verdade, essa rainha de paus está se afastando dele porque ela quer homem carinhoso. Ela não quer homem posturado. Ela não quer homem marrento. Ela quer rei de copas. Ela não quer imperador. Entende? Ela quer rei de copas misturado com rei de paus. Né? É como se ela quisesse um homem que tenha o carinho do rei de copas e o fogo, o tesão, a libido do rei de paus. Né? E parece que esse imperador não tem isso. Quer dizer, ele tem, mas ele tá reprimindo, né? Ele tem esse lado do rei de copas e também tem esse lado do rei de paus, só que ele tá reprimindo, ele tá colocando para fora esse lado marrento, né? O cavaleiro de espadas me remete isso. Esse imperador tá colocando para fora esse lado marrento. E é por isso que ele tá afastando essa rainha de paus. Entende? E ele não tá percebendo, né? Ele tá confuso, né? Ele fica se perguntando por que ela não vem até mim, o porquê que ela não se aproxima de mim, ela não me manda mensagem, ela não procura. Claro, bênção de Deus. Quando ela te procura, você trata ela que nem nada, que nem um nada. Você trata ela com arrogância, você trata ela cheio de marra. E não é isso que ela quer. Ela quer rei de copas. Ela quer um homem que venha todo fogoso, todo quente, assim, pro lado dela. Ou então todo carinhoso, assim, pro lado dela. Querendo abraçar ela, querendo dar beijinho. E, gente, convenhamos, né? Toda mulher quer isso. Toda mulher quer um homem que dá flores. Toda mulher quer um homem que dá beijinho. Toda mulher quer um homem carinhoso, né? Nenhuma mulher gosta de homem frio, gente. Quem tá ensinando essas coisas pra vocês? Se é homem que tá ensinando isso pra vocês, então vocês começam a se relacionar com homem, né? Se é homem que tá falando pra vocês que vocês têm que tratar a mulher com frieza, então vocês se relacionam com homem. Porque vocês nunca vão ouvir uma mulher falando que gosta de ser tratada igual palhaça. Né? Se tem alguma mulher aí que você tá se relacionando que gosta de ser tratada igual palhaça, então ela é carente. Porque uma rainha de paus de verdade, uma gostosa, peituda, bunduda, sexy, uma putona, jamais vai aceitar homem que trata ela querendo diminuir. Rainha de paus gostosona gosta de homem seduzente, homem que vem todo foguento pro lado dela, fala, e aí, gostosa? E aí, gostosona? O que nós vai fazer hoje? Nós vai fazer um vucu-vucu? Ou então, que chega abraçando, dando beijinho, falando, ô, meu amor, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ter um encontro lindo, só nós dois, à luz de velas, pra gente se beijar a noite inteira e no final da noite fazer aquele vucu-vucu foda, igual uma puta na cama, entendeu? É isso que a rainha de paus gosta, gente. A rainha gosta de homem que é carinhoso e que no off e que no off é puto, entende? É o combo carinhoso, cheiroso, amoroso, romântico, gosta de dar beijinho, de abraçar e na cama fode. E na cama fode que nem o rei de paus. Porque, gente, o rei de paus ele fode, hein? O rei de paus ele fode. O rei de copas também. Ai, esses homens de hoje em dia que acham que vai conquistar a mulher sendo frio, ignorando. Ignora uma rainha de paus pra você ver se ela some da tua vida e nunca mais aparece. Essa teoria só funciona com mulher carente, porque se você tentar ignorar uma rainha de paus que sabe do poder dela, amor, é tchau pra quem namora. Você nunca mais vai ver essa mulher na tua vida e você vai desperdiçar a maior chance da tua vida. Porque a rainha de paus, amor, só quem já experimentou sabe. Eu sei porque eu sei.
Gente, eu também sou uma rainha de paus, então eu entendo as rainhas de paus, né, caralho? Quem tem uma rainha de paus na vida tem Deus. Vamos ver o sentimento. 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 De cara, eu já vejo que o sentimento dessa pessoa em relação a vocês é um sentimento tranquilo, tá? Essa pessoa, ela tá com um sentimento tranquilo. Eu não vejo ansiedade, apesar do cansaço, né? A gente tem um 10 de paus aqui, ó. Existe um cansaço. E existe medo também, né? Existe medo aqui da sua parte em relação a essa pessoa. Então, assim, você me perguntar, você gosta? Com certeza, essa pessoa aqui te adora. E se você se mentalizou, você adora essa pessoa. Bastante mesmo. Só que, assim, não tem muitas cartas de copas. Tem mais carta de ouros, espadas e paus. Então, o que acontece? Tem muita química, tem muito fogo aqui. O fogo da paixão tá estridente aqui. Só que assim, também tem medo. Esse rei de paus, ele tá com medo, né? Existe muitas inseguranças aqui pairando no ar sobre ele, né? Ele tá cansado, ele tá segurando uma barra e ele não tá entendendo por que ele tá cansado. Mas na verdade, ele tá cansado porque ele não tá assumindo quem ele é. E quando a gente tenta fugir de quem a gente é, a gente se sente vazio, a gente sente que falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa, e você não sabe o que é que tá faltando. E é isso, tá faltando você mesmo. Porque se você tá escondendo quem você é, tá ocultando uma parte de você, então o seu corpo sempre vai lidar como se algo tivesse faltando, porque tá faltando. Tá faltando um pedaço de você que você não tá querendo assumir, ou por medo do julgamento das outras pessoas, por medo do que as pessoas vão falar. Mas aí, meu bem, se foda, né? Porque você vai ficar aqui, ó, sofrendo, sempre sentindo dor no corpo até mesmo. Você vai viver uma vida ruim, triste, mal, se arrependendo, arrependido do que você não fez. Ou você vai se assumir quem você é de verdade, sem medo, e ser feliz. O que você prefere? Viver uma vida triste, mas agradar os outros? Ou viver uma vida feliz e se for do que os outros estão pensando? O que você escolhe? Ser feliz de verdade, como você nunca foi na tua vida antes? E se for do que os outros estão falando? Ou você quer viver pro resto da sua vida triste, cansado, impaciente, não viver o amor que você merece viver por medo do que as pessoas vão dizer, por medo das pessoas dizerem que você é emocionado? O que você prefere? Porque eu vejo que tem química. Você gosta dessa pessoa bastante e tem química sexual, né? Mas vocês não estão vivendo o romance que era para você estar vivendo porque esse rei de paus tá com medo. E se você é a rainha de paus, eu te indico você partir para outra. Você ir viver a tua vida mesmo, sabe? Você ir viver, nutrir outros vínculos aqui, porque sabe-se lá quando esse rei de paus vai assumir o que ele sente, se ele vai ter essa coragem, sabe? E olha que a gente tá falando de um rei de paus, então coragem ele tem, né? O rei de paus, ele é corajoso por si só. Ele só precisa despertar essa coragem dentro dele, né? Porque coragem ele tem. Ele só precisa despertar essa coragem dentro dele. Isso aqui também é um processo de cura muito longo, sabe? É um processo de cura que demora, sabe? A temperança aqui no meio vem mostrando isso, que é um processo de cura que demora, né? A gente assumir a nossa autenticidade é um processo demorado, né? E não é de um dia para o outro que esse rei de paus vai acordar e vai falar, nossa,
Hoje eu não tô nem aí pro que vão falar de mim. Hoje eu vou fazer o que me der na telha. Não é assim, sabe? É um processo de cura lento, é um processo de cura demorado, existe muito autoconhecimento desse rei de paus, exige desse rei de paus ele se aprofundar no passado dele, né? Tentar entender aqui o porquê que ele se sente tão inseguro. E eu vejo que ele não tá nessa vibe. Ele não quer olhar pro passado dele, ele não quer olhar pras feridas dele, ele tá numa vibe de ignorar, sabe, o passado. Então é uma pessoa que dificilmente vai te procurar, dificilmente vai te mandar mensagem, porque é uma pessoa que tem um ego muito alto, né? E às vezes ele deixa o ego dele falar mais alto, ele deixa a aparência dele falar mais alto, porque, gente, o rei de paus, ele é uma pessoa que procura sim validação externa, ele é uma pessoa que procura sim ser elogiado, sempre receber validação externa dos outros, só que aqui tá demais, ele tá deixando de viver a felicidade dele e viver uma grande conexão aqui por medo, sabe? Então, deixa esse rei de paus quietinho na dele, para ele viver o momento de cura dele, né? Vai viver tua vida, né? Você sendo uma rainha de paus, eu duvido que vai faltar homem para você, né? Aí você vai me falar, mas eu quero esse. Mulher, para, que eu tenho certeza que se parecer um outro rei de paus gostoso, que tá disposto a te tratar da forma que você quer ser tratada, eu duvido que você vai ficar correndo atrás desse rei de paus. Se você for essa rainha de paus empoderada, eu duvido, né? Eu duvido. Então, deixa esse rei de paus quietinho, deixa ele na dele, deixa ele viver o momento de cura dele, entende? Vai viver tua vida, né? Se acontecer um milagre, que ele falar assim, não, eu vou deixar meu ego de lado, eu vou... Porque, gente, pelas cartas, é um vínculo que merece ser vivido, merecia ser vivido. Só que você também tem que respeitar esse rei de paus, você tem que respeitar o momento desse rei de paus, entende? Se ele não se sente preparado, deixa ele, tá? Deixa ele no canto dele. Não fica procurando, não fica mandando mensagem, não fica cobrando ele, até porque desse jeito que esse rei de paus tá, parece que se você cobrar ele, se você dá uma apertada nele, ele espana. Então a tendência é ele fugir, é ele se esquivar de você, né? Então se você forçar muito a barra com ele aqui, é uma pessoa que vai fugir, que vai se esquivar, porque é uma pessoa que tá tentando ficar em paz, né? É uma pessoa que quer ficar em paz, que quer cultivar coisas boas aqui. E eu não vejo que você sendo uma rainha de paus, você vai ficar sem homem, não, tá? Aquieta esse teu facho aí, aquieta esse teu fogo aí de rainha de paus, dá uma segurada aí, entendeu? Aí você me fala, ai, mas eu quero esse rei de paus. O conselho é o mesmo, né? Fica na tua, deixa esse rei de paus quietinho, deixa ele viver o momento dele. Eu vejo que ele também tá muito mais preocupado com trabalho e com dinheiro, não tá muito preocupado em relação amorosa. É uma pessoa bem livre, dificilmente aqui ele vai querer relacionamento sério, tá? Com você, né? Só um vucu-vucu. Mas pelo contexto das cartas, nem isso não tá tendo. Então, mulher, você é rainha de paus. Você gosta de sexo, você gosta de carinho. Se esse rei de paus não pode te proporcionar isso, então você vai atrás de alguém que possa te proporcionar isso, caralho. Pra que ficar insistindo em um vínculo que tipo assim, mano, o rei de paus tá virado pra lá e a rainha de paus tá virada pra cá, entende? Vocês não estão olhando na mesma direção. Então, vai atrás de uma pessoa que esteja olhando pra mesma direção que você, entendeu? Uma pessoa que esteja disposta a te dar aquilo que você merece e aquilo que você quer num vínculo, entende? Vamos tirar aqui uma mensaginha pra você. Então, se você não quer oferecer isso pra ela, não sente que, sabe, é melhor as coisas ficarem do jeito que estão. É melhor acontecer esse afastamento mesmo. Esse afastamento é o melhor que precisa acontecer, entende? Por mais que esse vínculo seja um vínculo bonito e que merecia ser vivido, se vocês não estão no mesmo momento, não estão na mesma vibe, deixa as coisas do jeito que estão. E aí, quem sabe, mais futuramente, quando vocês estiverem na mesma vibe, quando vocês acharem que estão prontos,
Aí vocês vivem isso, né? Se você sente que você não quer entregar isso pra ela ou não pode, né? Então você mantém esse afastamento mesmo, entendeu? Agora não fica que nem um imperador, achando que a rainha de paus vai só ficar te paparicando, só ficar te bajulando e você não dá nada pra ela em troca. Tem que se colocar um pouco no lugar da rainha de paus também, né? Imagina você sendo um rei de paus. Você começa a chavecar uma mina. E você quer pelo menos um vucu-vucu com essa mina, né? Se coloca no lugar. Você quer um vucu-vucu com essa mina. Você quer, sabe, dar beijo nessa mina. Você quer satisfazer os seus desejos. Só que aí ela fica toda cheia de mimimi. Entendeu? Ela fica toda cheia de mimimi. Fica querendo que você elogia ela toda hora, que você fica correndo atrás dela toda hora, mas ela nunca te dá o que você quer. Você ia gostar? Você não ia gostar. Mas é isso que você tá fazendo com ela. Entendeu? Então tem que se colocar um pouco no lugar da pessoa também. Saiu a carta da autoestima. A carta do jardim, tá vendo? E saiu a carta do divino feminino. E a carta no fundo do deck é a carta da insegurança. Tá vendo? Existem sim muitas inseguranças em relação a esse rei de paus. Pode ser que ele se sinta muito inseguro e ele acaba deixando as inseguranças falarem mais alto, né? E aí ele prefere não fazer nada do que fazer alguma coisa. E aqui você precisaria ativar mais a energia do rei de paus em você. Porque o rei de paus, ele traz essa energia da ação. O rei de paus, ele é aquela famosa frase, vai com medo mesmo. Porque o rei de paus, ele mesmo com medo, ele deixa a coragem falar mais alto. Ele vai, ele faz, ele insiste, ele elogia, ele faz. Ele faz, mesmo com medo, mas ele faz. E aqui é um rei de paus que não tá vibrando na energia do rei de paus. É um rei de paus que tá mais virado para rei de espadas do que propriamente um rei de paus. Porque o rei de paus, ele deixa os desejos dele falar mais alto. É uma pessoa que sempre vai ouvir o desejo dele, sempre vai satisfazer o desejo dele acima de tudo, né? E aqui tá falando para mim para tentar fazer coisas que aumentem a sua autoestima. Ativa o arquétipo do rei de paus, pesquisa aí no Google uma foto do rei de paus, né? Pesquisa rei de paus e coloca uma foto do rei de paus na foto de capa do seu celular para você ativar essa energia do rei de paus em você. Porque o rei de paus, ele traz energia de autoestima, de autoconfiança, de empoderamento. O rei de paus, ele não tem medo do julgamento dos outros. Ele é amostradinho mesmo, né? Ele é conquistador mesmo, ele é galanteador mesmo, né? Só que você não tá muito nessa vibe do rei de paus. E aqui fala para você elevar a sua autoestima, né? Elevar sua autoestima, nutrir o seu corpo, né? Nutrir o seu corpo de coisas boas, sabe? Principalmente nutrir o seu divino feminino. Porque vocês acham que só porque vocês são homens, vocês não têm o divino feminino dentro de vocês. Todo mundo tem, né? Você nasceu de um homem e de uma mulher. Então você é a mistura de um homem e de uma mulher. Então você tem um pedaço do seu pai dentro de você e um pedaço da sua mãe dentro de você. Então você é um pedaço do seu pai e é um pedaço da sua mãe. Então você é um pedaço de homem e também é um pedaço de mulher. Então por mais que você ache que demonstrar essas questões mais femininas seja fraqueza, aqui para você conquistar essa rainha de paus, você vai precisar ter coragem aqui, tá? Aqui é preciso coragem, precisa muita autoestima. Aqui você vai precisar se achar o fodão aqui. Ah, mas essa rainha de paus, ela tem muitas outras opções. Você vai ter que se achar o melhor de todos. Fala, não, eu sou o melhor de todos. De todas essas opções, eu sou o melhor.
e ter coragem aqui para chegar, para cantar de galo mesmo, entendeu? Aqui você vai ter que ter coragem para cantar de galo. Você fala, ah, não quero. Então, você procura uma outra pessoa que aceite que você não faça nada pela relação, né? Mas essa rainha de paus vai ser difícil. Então, se você não quer assumir esse lado seu, porque eu sei que existe, né? O tarô tá me falando que existe. Existe um rei de copas e um rei de paus dentro de você. Só que você não quer assumir. Por isso você se afasta cada vez mais dessa rainha de paus. Mas vamos lá. Vou tirar aqui sem luz mesmo. Vamos lá, um conselho para você em relação a essa rainha de paus. Já caiu. As habilidades socioemocionais ou não cognitivas são muito mais complexas e fundamentais do que simples valores como honestidade e respeitabilidade. Como estão suas habilidades socioemocionais? Então, assim, como que está o seu emocional? Como que você lida com o seu emocional? Como você demonstra o seu sentimento? Ah, não demonstro. É aí que está o problema, né? Então, eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Um grande beijo e até o próximo vídeo.